Vamos agora ouvir o professor João Bezerra Magalhães Neto. Primeiro eu quero pedir logo desculpa, porque eu não sabia que o senhor estava aqui, né? Eu não o conhecia, me perdoe, achei que só tinham os 3 mesmo palestrantes, mas eu quero já passar a palavra para o senhor, para que possa... Tá aqui. Para que possa nos brindar aí com sua palestra. Opa. Bom dia, aliás, boa tarde a todos, não é? Já estamos aí com um horário um pouco avançado em relação ao do almoço, mas de imediato eu quero agradecer aqui ao doutor Álvaro o convite que nos formulou. Foi um pouco intempestivo, né, última hora, mas a gente não poderia recusar a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito caro e um tema que é objeto de reflexões da nossa parte há muitos anos, né? Como a maioria aqui eu estou vendo é gente jovem, né? E eu já tenho muitos cabelos brancos, né? Até já faltando alguns, né? Eu também. Então, né, eu vejo que mais a maioria realmente é muito jovem. Então, é muito comum quando esse tipo de tema é abordado numa esfera como essa, né, de reflexão em momentos críticos. Muitas pessoas que me conhecem, né, que sabem que eu estou, digamos, um pouco recolhido, né, me acionam. De modo que é sempre um desafio e eu enfrento isso como, já disse, uma oportunidade de recuperar reflexões que a gente há muitos anos faz e tentar dar sempre uma atualizada. Isso é muito importante. Diferentemente da abordagem jurídica que eu já esperava quando o doutor Álvaro me disse, aqui tem um conjunto grande de profissionais da área do direito, né? Eu vou fazer uma abordagem completamente diferente, né? É um pouco o que a gente chama, na área de planejamento estratégico, levantar voo, né? Para a gente tentar ver a complexidade da questão da governança, especificamente no caso das empresas estatais, né? Deixa eu ver. Eu trouxe aqui 3 principais reflexões de imediato para... Eu vou ser breve, vou passar, são cerca de 12 lâminas, mas eu vou passar muito rápido, elas estão disponíveis, né? Primeiro, de que governança nós estamos falando? Qual é a governança que nos interessa neste ambiente que nós estamos, né? E de que maneira e que vínculos existem entre a chamada governança das estatais, a governança pública, que é um pouco, né, naturalmente um pouco uma dimensão mais ampliada, e as políticas públicas. Até porque, de uma forma ou de outra, estatal ou não, privado, iniciativa privada ou iniciativa pública, estamos todos, de alguma forma, ancorados e abrigados em algum tipo de política pública. E eu trouxe um desafio aqui. Eu tenho uma desconfiança, né? Uma das minhas atividades tem sido nos últimos anos, provavelmente nos últimos 6 anos, né? Eu tenho me debruçado muito sobre essa questão da área pública, a gestão pública de uma maneira geral, especificamente da governança, muito nesse ambiente da política, não da política pública, da política mesmo, né? E eu tenho uma desconfiança de que esse tema vai desabar na campanha presidencial, por exemplo, este ano, com muita força. Essa é a minha expectativa. Independente do que vai acontecer, seja quem for o candidato, né? Mas lamento até de fazer essa afirmação, né? Alguém já falou aqui dos arautos do caos, né? Eu quero reforçar essa abordagem, né? Porque é bastante preocupante, né? Nós já vivemos esse tempo antes, né, dessas soluções mágicas, né? Eu, pessoalmente, inclusive, sou testemunho ocular, né? Porque eu milito nessa área desde os anos 90, né? Portanto, como eu diria, eu sou jurássico, né?
E vocês percebem isso claramente, que a gente tem uns ciclos, né? A área pública enfrenta esse tipo de ciclos, né? E vai acontecer agora. Eu trouxe aqui para vocês uma abordagem completamente diferente, como eu disse, ela não é uma abordagem jurídica, mas eu queria lembrar, né, que a questão da governança, ela tem uma dimensão de país, em primeiro lugar, né? Essa dimensão, que é a parte central que vocês estão vendo ali, ela tem a ver, direta ou indiretamente, com o nível de desenvolvimento do país, né? E, portanto, como consequência, com o grau de sustentabilidade, né? Vocês vejam que, rapidamente ali, você tem 6 dimensões, né? Do lado esquerdo, vocês estão vendo lá, Estado, Governo e Administração Pública, é o nosso foco, é nesse ambiente que nós estamos, né? Do lado direito, casualidades e circunstâncias, a gente tem, né, enfrenta esses fenômenos, né? Por exemplo, só este ano, que há 2 anos, nós estamos vivendo num clima de muita instabilidade institucional, vocês são testemunhas disso, né? Não estava no script, né? Aconteceu, isso mexe com a agenda do país, né? E, inevitavelmente, afeta muito, né, a questão da governança, né? E acaba, indiretamente, afetando os outros, né, itens, né? Do lado esquerdo, lá, é só para chamar a atenção, eu vou passar muito rápido, né? Mas só lembrar que a governança, ela tem um contributo, né, que é dos insumos, né? Eu quero destacar, né, de todos ali, eu sei que a gente está aqui no ambiente financeiro, de muitos bancos, né? Eu não quero dar atenção específica à questão do capital, né? Mas principalmente a questão do conhecimento, né? O domínio sobre as instituições, né, ele é decisivo para que a gente possa formular, como está na parte verde da transparência, políticas públicas que incorporem valores de cultura e tenham, como está na parte de baixo ali, sustentação na sociedade. Porque se não tiver, nem na sociedade, nem nas instituições, nem no cidadão, nós vamos ficar editando normas, né, e fazendo abordagens que não vão ter repercussão. A próxima transparência, isto é o modelo conceitual das políticas públicas que o Banco Mundial adota, né? Eu tive o privilégio de prestar consultoria ao Banco Mundial durante alguns anos, né? E eu sempre lembro esse modelo, porque ele parte, como a gente está vendo, basicamente dos insumos, né? E termina nos impactos, né? E os impactos, né, são na sociedade, sempre na sociedade, sempre, não tem como evitar. É comum, bastante comum, que haja uma concentração de esforço nos resultados, né? Não é à toa que a gente, há algum tempo, vivenciou aqui no país, em outros países também, muito a lógica da gestão por resultados, né? Vocês se lembram, gestão por resultados, né? Gestão por resultados, né? A gestão por resultados, ou resultado, é, como está dito ali à direita, é um efeito intermediário, né? É meramente intermediário. Ele não é um indicador síntese, ele não é um resultado final. Por exemplo, numa política educacional, se a gente pegar um exemplo, e o caso nosso brasileiro demonstra isso de forma inequívoca, a gente faz um tremendo esforço, né? Eu fui secretário de Educação de um estado, eu sei como é desafiador enfrentar, né? É chocante, né, o que a gente vive no país hoje, por exemplo, no caso da educação básica, né, em que, graças a Deus, nós temos a merenda escolar, porque uma multidão de crianças no país vão à escola por causa da merenda escolar. E que bom que tem a merenda escolar,
porque a gente tem a oportunidade de entre uma mordida num sanduíche e outro, a gente dizer, calma aí, vem aqui aprender que A mais B é igual a C mais D. Felizmente a gente tem isso, né? Então, estou citando só um exemplo. Então, um processo gigantesco de afunilamento, todos aqui são gente muito qualificada, eu sei disso, mas a gente não pode deixar de lembrar que é um processo de afunilamento que tem uma boca de funil gigantesca e um bico muito fino. Na verdade, é um modelo estocástico, porque entra 50% na escola, do outro lado, para passar para o outro nível, só sai 50%, para subir para o terceiro grau, somente 50%. Então, é extremamente difícil isso, né? Um país com as dimensões continentais que nós temos e os desafios, né? Eu queria só lembrar, né? Insisto novamente em chamar a atenção sobre os impactos. Os impactos das políticas públicas são sempre de longo prazo. E é sempre do ponto de vista da sociedade. Quer dizer, quem está no ambiente público, como todos nós estamos aqui, vocês principalmente, né? Já que eu estou aposentado, digamos assim, né? Mas graças a Deus nativa intelectualmente, eu queria chamar a atenção porque é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. Todas as intervenções que foram feitas aqui nos remetem a essa reflexão. Qual é a contribuição que a gente está dando para a melhoria da sociedade? Essa é a pergunta. Senão a gente vai ficar olhando para o próprio umbigo. Nós vamos mostrar resultados, nós vamos mostrar produtos e serviços, nós vamos realizar muitas atividades, nós vamos consumir recursos, insumos, mas a pergunta que não quer calar é essa. E aí? Qual é o impacto que a gente está provocando na sociedade? De longo prazo, porque a palavra é sustentabilidade, né? Eu queria muito chamar a atenção para isso aqui, porque, como eu disse, há cerca de 8 anos eu venho me debruçando muito sobre essa questão de como funciona esse clássico chamado Triângulo de Ferro, né? Ele é um modelo bem simples, né? Mas de um efeito devastador, né? Primeiro porque a gente está vendo ali do lado esquerdo, é onde vocês estão, né? Praticamente todos vocês aqui são gestores, são dirigentes, de alguma forma são autoridades dos setores onde vocês atuam, né? De uma forma ou de outra, aqui, mais de uma vez, o elenco é gigantesco, né? De normativas, de leis, né? Enfim, de propostas, projetos de lei, PECs, etc., que estão na parte superior, né? E do lado direito ali a questão do lobby setorial. Esse é um ponto muito crítico, né? Eu não preciso dizer para vocês, acho que não é segredo para ninguém, né? Que a gente vive fortemente submetido àquela ponta, né? À direita, esse vértice à direita desse chamado Triângulo de Ferro, né? É um alerta também, eu tomo a liberdade de chamar a atenção aqui aos colegas, principalmente os que são advogados, que militam nessa área de governança nas empresas estatais, né? O quanto é importante blindar as instituições, né? Desse efeito aqui, extremamente importante do lado direito, nesse Triângulo de Ferro, né? Existe solução para isso. A gente não pode necessariamente ficar resumido a essa abordagem, né? Existem outras formas, né, de você enfrentar a formulação de políticas públicas, por exemplo, com o que está escrito aí. São grupos múltiplos de poder, grupos de interesse, vocês sabem o que estou dizendo, né? A importância muito forte da mídia, da opinião pública, o parlamento já constava do anterior, né? A audição, a escuta, a consulta a especialistas é de extrema relevância, né? Mas eu não podia deixar de fazer uma observação sobre a justiça, né? Está todo mundo acompanhando, o país está acompanhando o processo veloz, extremamente amplo e profundo, né? Que está provocando muita alteração na vida do país, que é a judicialização praticamente de tudo. Vocês são testemunhas disso, né? Então, há uma expectativa na cabeça das pessoas, das organizações, assim, deixa acontecer, porque a gente vai para a justiça mesmo.
a gente vai levar para a justiça, né? E agora é tudo no Supremo, né? É tudo no Supremo. O que reforça o que eu disse, que eu chamei de modelo estocástico. Porque é impossível, não há capacidade de resposta. É um caminhão basculante que para, levanta a caçamba e soterra todo mundo. Soterra, literalmente. É impossível ter capacidade de resposta. É impossível. Tem formas de enfrentar isso. Esse é um dos modelos. Existem muitos modelos de formulação de políticas públicas, né? Eu estou querendo chamar a atenção apenas um deles, né? Que tem bastante a ver com o que está escrito do lado esquerdo na avaliação, quer dizer, uma agenda que seja construída com o objetivo de fazer juízo de valor sobre o que está acontecendo e a satisfação, né? Eu peço desculpa de não entrar em muitos detalhes, porque eu acho que não é muito objetivo aqui hoje. Esse é o modelo clássico de qualquer implementação de programa, de projeto, seja de integridade, seja de qualidade, seja de produtividade, que nome que se venha a dar, né? É alguma coisa que tem, ou tem gente, ou tem grana, ou tem coisa. E isso se transforma por um processo, de alguma forma, interno, que produz resultado e impacto. A gente se fixa muito, é muito comum isso, inclusive também na área jurídica, a observação sobre os conceitos de eficiência. A eficiência é gastar o recurso que você tem. E a gente infelizmente, tem gente que não consegue gastar o recurso que é disponibilizado para ele. É inacreditável, né? Mas existem organizações, existem gestores que recebem gente, grana e coisa e não conseguem gastar. Não conseguem sequer ser eficientes, né? A eficácia é a produção de resultado e a efetividade é uma medida qualitativa, né? A efetividade é uma medida que adiciona, né, não só o processo, né, de gasto, o consumo dos recursos, né, mas, sobretudo, nos remete, como está dito ali, bastante ao resultado. O impacto é alguma coisa além, sai fora do quadrado ali, digamos, né? Bem, a outra questão que eu queria aqui trazer para vocês, né, presidente, como foi o convite, foi um pouco em cima da hora, né, mas eu disse, eu fui obrigado, de certa maneira, a fazer um resgate, né, de alguns materiais, né, que dispunha já de as aulas minhas na pós-graduação da FGV, aqui em Brasília, por exemplo, né, na Escola Brasileira de Administração Pública, onde eu atuei por mais de 10 anos, aproximadamente, sempre com esse foco aí. A pergunta é essa. É nítido, é só a gente parar para pensar e ver que a sociedade, de uma maneira geral, né, hoje, de todos os tópicos que estão ali mencionados, eu queria chamar a atenção à terceira linha. A desproporcionalidade entre tributos arrecadados e a qualidade dos produtos e serviços prestados. É chocante. É chocante. Nós temos a maior carga tributária, né? Eu tenho sido, eventualmente, muito acionado com casos semelhantes ao de vocês aqui, de projetos de lei. E eu não diria dar um parecer, mas é mais trocar ideias a respeito. E é impressionante. É impressionante isso aí. Eu vou dar um exemplo. Na Câmara dos Deputados existem cerca de 5.000 projetos de lei em estoque, aproximadamente. 5.000 projetos de lei. Desses, uma quantidade imensa se refere à questão dos tributos. São isenções tributárias. É muito grande a participação, né? Muito grande. Quer dizer, como a carga tributária é muito grande, então, de alguma forma, as corporações, as instituições buscam, né, uma solução pela via legal, no triângulo de ferro que eu já mostrei ali, né? Então, eu queria chamar a atenção sobre esse ponto, né?
Porque nós estamos aqui no ambiente estatal, no ambiente de empresas, né, cujo dono é a sociedade. Não é isso? Não há dúvida nenhuma para ninguém, né? Nós pertencemos a um espaço público, né, que tem a ver com, digamos assim, com esse DNA. Nós temos esse DNA, né? E é muito nítido o que está acontecendo. A redução da prestação de serviços diretos por parte do Estado, do governo ou da administração pública. A ampliação de parcerias é uma tendência, ela não é somente no caso brasileiro, né? Isso é universal, mundial, digamos assim, né? E a participação do cidadão, né? O cidadão cada vez mais, né, sendo protagonista nessa relação com o Estado, com o governo e com a administração pública. É evidente que isso é consequência, é causa e efeito, uma relação bionívoca do nível de cidadania, evidentemente, né? Eu, há muitos anos atrás, construí essa transparência para colocar de uma forma muito simples uma discussão que é clássica, e não é só no Brasil, né? Qual é o papel do Estado, do governo e da administração pública? Esse quadro tenta resumir de uma forma bastante simples, vocês estão vendo aí, né? Do lado esquerdo, embaixo, é o que é da missão. Se for da missão do Estado e não tem quem faça, ele deve fazer com qualidade, não é a qualquer preço, não é desperdiçando recurso, né? E se tiver quem faça, a tendência seria isso, delegar e criar mecanismos de auditoria, de monitoramento, de avaliação, que protejam o interesse coletivo, né? Do lado direito, embaixo, é o que não é da missão. Se não é da missão, mas não tem quem faça, pode parecer um pouco ortodoxo, né? Mas eu diria que, sob certas circunstâncias, é muito natural que a gente veja o Estado participando como ator e protagonista direto. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive a oportunidade de, pelo Banco Mundial, visitar uma fábrica de vassouras numa cidade ribeirinha do Amazonas, como auditor, como fazer um checklist. Eu fiquei chocado que a fábrica de vassoura existiu com a prefeitura. Foi a prefeitura que viabilizou a fábrica. Comprou equipamento, organizou as pessoas. Lá tem juta, muita gente sabe o que é um produto típico da região. Aí a pergunta é, a prefeitura vai criar um estatal para fabricar vassouras? Deve ser essa a resposta? Eu diria, não, não é a resposta. A resposta é ela criar condições, né, para viabilizar a atividade econômica, o aproveitamento de um recurso natural, uma potencialidade local, e, como a gente diz no cinema, um processo de fade out, sair de cena, e passar para alguém tocar. Essa é a lógica, né? Eu também não vou tomar muito tempo de vocês em relação a isso, só queria deixar essa reflexão. Bem, em relação à discussão sobre governança, que eu vi muito aqui, fazendo referências a esses instrumentos, né, normativos que existem bastante, né? Eu, como eu disse, eu vou dar um salto para cima, né? Eu queria lembrar, né, que a gente não pode falar, por exemplo, em governança de um país se ele não tiver soberania. Eu vou dar um exemplo forte aqui. Eu participei desse processo de reconstrução de uma solução para esse caso, pela Fundação Getúlio Vargas, com quem eventualmente eu presto algum serviço. O Brasil, Brasil, importa 100% dos insumos de produção de penicilina, da Índia e da China. Não é 99%, não, é 100%. E eu não sei se você se lembra que houve uma crise, né, nesse setor, né? É muito preocupante, né? Quer dizer, um país do tamanho do nosso, com economia forte, com capacidade instalada, com conhecimento instalado. A gente não pode ficar dependendo de insumo de penicilina da China e da Índia, com todo respeito, né? A gente tem, senão a gente não está falando de governança, né? De que governança a gente está falando? Se a gente
né, tem um nível de vulnerabilidade tão elevado, neste caso, por exemplo. Né? É evidente que nós temos soluções muito boas, né? Até de exportação delas. Manguinhos, eu não preciso falar, a Fundação Oswaldo Cruz, quem é do setor sabe do que eu quero dizer, né? Mas nós não temos nenhum centro de pesquisa de nenhum grande laboratório farmacêutico, por exemplo, no Brasil. Não temos. Não temos. Né? Só para citar um exemplo. Isso é um processo de maturação de longo prazo. Né? Bem, a questão da democracia, eu não preciso falar, isso é óbvio, né? E a parte embaixo da questão republicana, eu destaquei 3 ou 4 itens ali, somente para nós fazermos essa reflexão, como eu disse, do ponto de vista bastante crítico, né? E de lembrar, né, que nós vivemos numa república. E por viver numa república, se a gente está falando de governança de um modelo republicano, a gente necessariamente tem que falar de uma sociedade livre, justa e solidária. Está na Constituição. São objetivos, está descrito de outras palavras, enfim. Né? A pobreza, né? Não precisa falar. O Brasil vem fazendo há muitos anos um esforço, né, nesse sentido. Né? As desigualdades, todos nós sabemos do que nós estamos falando. Né? Aliás, o Brasil é um dos poucos países que tem um modelo de formulação de planejamento estratégico do PPA, por exemplo, que obriga a que todos os recursos públicos sejam regionalizados. Não existe esse modelo em outros países, pelo menos em países, digamos assim, centrais, né? O Brasil exige que quando você constrói qualquer política pública, um programa, um projeto, uma ação de governo, por exemplo, ela tem que ser regionalizada. Por esse princípio republicano, por esse objetivo que está aí. Né? A promoção do bem-estar, isso é óbvio. Né?